Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Então vamos receber com muita alegria ela. Você quer o microfone de mão ou aqui mesmo? Aqui mesmo? Então tá bom. Boa noite a todos. Eu não sei porquê. Sempre tem muitas crianças. Ninguém sabe, né, qual o motivo. Nem desconfia.
Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite que a casa nos faz. E é sempre uma honra quando somos convidados pela segunda, terceira vez, né? Porque significa que o primeiro encontro foi muito bom, foi satisfatório, e acaba que o novo convite é como se a gente tivesse recebido alguém em nossa casa e ficasse tão satisfeito com a visita e voltasse a convidar a pessoa de coração. E é assim que a gente se sente quando nós voltamos às casas espíritas. Porque todo momento que nós vamos a uma casa espírita é uma experiência nova, é uma experiência totalmente diferente. Porque nós conhecemos histórias diferentes. A primeira vez foi diferente da segunda e vai ser obviamente diferente agora na terceira. Então a gente ouve muitas histórias, muitas famílias, muitos pedidos, muita gente compartilhando dificuldades, situações que são ímpar. E cada um de nós sabe o que nós passamos no nosso dia a dia, sabe o que foi necessário para chegarmos aqui, para chegarmos no horário, as preocupações, quantas filas de banco a gente passou hoje, né? Quantas horas no trânsito, quantos desvios, quantas coisas que abrimos mão, quantos sacrifícios, quem deixamos em casa, quantas mensagens não foram respondidas no celular, quantos telefonemas não foram dados. Tudo isso faz parte da nossa rotina. E a reflexão da mensagem de hoje é fazer com que entre em nossa rotina um ser muito especial. Este ser que a gente ouve a história por já mais de 2000 anos, mas que para muitos de nós ainda há uma grande dificuldade de compreender a sua mensagem. E não quer dizer que a mensagem seja fácil ou difícil demais, mas é uma mensagem que tende a alcançar um objetivo. E para muitos de nós, esse objetivo chega em conta-gotas, o que já é ótimo. Mas para muitos outros de nós, já é mais difícil. É um grito que ecoa no deserto e a gente parece que deveríamos estar ali, fazendo parte daquele contexto, daquele deserto, só que a gente saiu e deixou tudo vago. Não tem nada, nem a nós mesmos. E se a gente fazer a reflexão, é como se esse deserto fosse as nossas vidas, em que a gente começa a se preocupar com tantas outras coisas, que acaba que as coisas mais importantes foram deixadas para trás, nós nos preocupamos, nós preenchemos lacunas, mas a gente confunde muitas vezes essas lacunas, porque a gente pensa que é quantidade de tarefas e atividades, e acaba que a qualidade fica comprometida. Então, nessa correria do dia a dia, o que será que eu estou conseguindo fazer para que a minha vida seja uma vida melhor? O que eu estou fazendo para esta minha encarnação, que eu não sei quanto tempo vai durar? Alguém sabe aqui dizer? Por favor, levante a mão, manifeste-se. Ninguém. Muito bem. Então a gente não sabe até quando essa encarnação vai. Será que hoje à noite? Amanhã? O próximo final de semana? Será que chegamos todos aqui até o final do mês de agosto? Eu espero que sim, porque dia 31 eu tenho um compromisso. Tem um livro para lançar. Tem que estar na Bienal do livro, gente. Imagina se eu não estiver lá, perder a oportunidade. Então nós temos um monte de coisas planejadas, mas a gente não sabe o que nós vamos fazer. E aí estamos vivendo agora, na parte política, um conflito, mais um, né? Que é a questão das nossas aspirações com relação à aposentadoria. Para alguns de nós, a gente está pensando na situação. Para outros, estão mais tranquilos, já resolveram esse problema. Mas eu nem sei se eu vou conseguir chegar lá, até a aposentadoria. E do jeito que está, mesmo vivendo até lá, parece que eu não vou conseguir. Vou chegar aos 100 anos e aí vai só protelando para frente. Meu Deus, quando é que eu alcanço isso?
mas tendo saúde, tendo forças, a gente consegue continuar trabalhando. Por que muitos de nós estamos aqui abraçando as tarefas da casa espírita? Independe da idade, muitos de nós novos, muitas crianças, adolescentes trabalhando, fazendo atividades voluntárias, e outros já aposentados também aqui firmes. Porque essa tarefa ultrapassa qualquer sentido de compromisso laboral, no sentido de que eu vou fazer porque eu tenho que receber algo em troca. Ela vai muito mais além. Ela está me trazendo um outro benefício, um bem-estar, de fazer o bem pelo bem em si. Então, quando nós viemos aqui à Casa Espírita conhecer este ser que todos nós entendemos, ouvimos falar pelo nome de Jesus, este ser, com a mensagem que ele veio trazer, que todos nós conhecemos como a boa nova, o Evangelho, essa mensagem tem que ter um significado, tem que chegar até mim, eu preciso ler, tentar decodificar essas informações, e a partir daí, essas mensagens precisam ter um sentido para mim. Eu preciso mudar a minha vida atual. Senão não tem sentido. Por isso que, quando encontramos muitos irmãos em desespero, eles buscam o sentido e não encontram. E aí, eles vão sendo números na estatística do CVV. Alto índice de melancolia, tristeza, depressão e, consequentemente, suicídio. Então, a Boa Nova é para nos dar um sustento. O que eu estou fazendo aqui? Porque se eu olhar as minhas atribulações, as minhas dificuldades, todos os problemas que eu vejo, que eu estou passando, e olhar para essas dificuldades como eu sou a vítima, então eu estou perdendo uma oportunidade única. Uma oportunidade de pegar esta experiência difícil para ser uma aula. O que eu posso aprender com essa dificuldade? Então, quando acontece uma coisa muito ruim em nossas vidas, o que geralmente nós perguntamos? Quando algo acontece em nossas vidas de muito ruim, o que nós perguntamos? O que nós falamos? Por que eu? E é engraçado, né? Porque se não acontecer com você, vai acontecer com o seu vizinho. Então, por que eu? Vai ser um porquê ele. Então, quando nossa maturidade espiritual vai crescendo, a gente vai olhar para o vizinho e vai dizer, meu Deus, por que ele? Por que não eu? Olha, inverte. Por que não eu? Por que meu filho? Por que não eu? Por que minha mãe? Por que meu pai passa por isso? Por que meu irmão está passando por isso? Por que não eu? Mas todos nós vamos chegar lá. Todos vamos chegar lá. Na medida, e em especial, quando começarmos a olhar para este ser, Jesus, não mais como um ser meramente religioso. Porque se nós olharmos para Jesus e identificarmos um ser especial, olha,
Ele é o Filho de Deus. E eu sou o quê? Se for lá no Nordeste, vai dizer, filho da chocadeira? Hã? Sou filho de quê? Então a gente precisa voltar no tempo e buscar entender as palavras. Jesus chama a gente de irmãos. Chama a Deus de Pai. Pai, irmãos, não está todo mundo igual. Então, a doutrina espírita vem decodificar as informações. Vem nas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dando clareza sobre as mensagens do Cristo. Dessa forma, quando nós pesquisamos mais sobre a Boa Nova, a gente vai compreendendo melhor a mensagem. Por isso a importância de fazermos o Evangelho no lar. Não é meramente para ter um ritual toda semana, e aí a gente ficar lembrando que isso é da doutrina espírita, e aí também lembrar que a gente tem um compromisso semanal com a casa espírita. Não tem nada a ver isso. Isso é para a gente poder compreender melhor a mensagem. Compreendendo melhor, tendo contato contínuo com esta mensagem, nós tendemos a compreender a mensagem como um todo e vivenciá-la. E isso é difícil. Por isso que quando a gente faz o Evangelho no Lar e sugere o Evangelho no Lar ser semanal, é para que a gente possa fazer a leitura, ler, comentar essa leitura, de preferência quando estamos em 2, 3 ou mais pessoas. Um vai tocar num ponto, o outro vai ter uma outra visão, vai ler uma parte, alguns vão fazer uma observação mais relacionada ao primeiro parágrafo, o outro já mais no final, o outro mais no meio. E aí a gente vai percebendo que aquela pessoa conseguiu ver algo diferente do que a gente viu. E aí a gente vai aprendendo junto. E às vezes a mensagem do Evangelho é repetida, né? A mesma coisa aconteceu. Meu Deus, de novo esse negócio de honrar pai e mãe. O que ele quer dizer comigo? É a 5ª vez. Só esse ano. Então a mensagem está repetindo por quê? A gente aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade assim como devemos aproveitar a encarnação. Se temos alguém difícil na família, porque eu não sei vocês aqui em Santo André, mas nas outras casas espíritas acontece muito. Eu sei que vocês não têm esse problema. Mas nas outras famílias, nas outras casas espíritas, as pessoas têm muito problema familiar. Eu sei que vocês não têm esses problemas. Então eles têm dificuldade com a esposa, com o marido, com os filhos. E aí não conseguem entender, meu Deus, mas por que eu brigo tanto com ele? Por que eu brigo tanto com ela? Porque ela não me entende. Porque ele não entende, não me ouve. A gente acha que é o outro que só não ouve a gente, né? A gente esquece de perceber, de tentar entender por que eu não consigo entender o que ele está falando. Então tudo isso vai fazendo uma complexidade na nossa cabeça. Obviamente o que nós temos que pensar é como fazer com que essa mensagem possa ser vivenciada. Porque não adianta vir aqui falar sobre Jesus se eu não conseguir trazer Jesus para a minha vida. Então, na medida que a gente começa a olhar Jesus não mais como um ser religioso, como um filho de Deus, criado separadamente de todos nós, aí a visão é muda. Precisamos perceber que Jesus, ele faz parte do processo que todos nós estamos vivendo. Na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec fez o seguinte: teria Deus criado alguns seres, alguns espíritos bons e outros maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, se são todos, são todos. Inclui Jesus? Sim. Então, Jesus também. Ele faz parte dessa lista. A única diferença é que ele está bilhões de anos-luz à nossa frente. Por isso que ele tem mais experiência.
Por isso que quando ele traz a mensagem, é como se fosse um professor, um educador, um irmão mais velho. Então, quando nós estávamos na escola, a gente ouvia os professores porque eles tinham algo para nos oferecer. E a gente precisava ouvir, entender, compreender. Quando nós éramos crianças, os nossos pais falavam algo, pessoas mais velhas que tínhamos consideração, porque nem todo mundo teve pai e mãe como orientadores, mas talvez um tio, um avô. Nós escutávamos mais. Então nós escutávamos, eles ouviam, davam paciência para tentar entender o que nós estávamos reclamando de informação. Só que nos dias atuais a gente não consegue mais fazer isso. Nós estamos nos distanciando das pessoas mais novas, das crianças, dos adolescentes. E aí a comunicação vem toda ela cheia de interrupções, de ruídos. A nossa linguagem já não é mais a mesma, já falei isso das outras 2 vezes. A gente vai perguntar sobre o dia a dia deles, e eles falam, não, foi tudo bem. E aí a gente ouve aqui, foi tudo bem, então tá bom, então vou continuar minha vida aqui. Pega o celular e começa a ver aquelas 57 mensagens do WhatsApp que passaram. A gente começa a fazer todo um arsenal, um arcabouço, um planejamento. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que responder fulano, tenho que responder ciclano, tenho que ver aquele vídeo ainda. Tem o vídeo do gato, o vídeo do bebezinho. Então a gente vê tudo isso antes de fazer a reconexão. Com quem que eu devo me reconectar? Nós nos conectamos todo o tempo com pessoas que estão distantes da gente. Então, estreitamos, aparentemente, os laços com pessoas que estão distantes, mas afastamos, dilatamos os laços das pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós nunca estivemos mais tão conectados com as pessoas e, ao mesmo tempo, tão desconectados com as pessoas. Então, o convite é trazer a mensagem do Evangelho para o nosso lar. Precisamos trazer Jesus para os nossos lares. Mas não é apenas os lares físicos, fazer o Evangelho no lar. Não é só vir aqui na Casa Espírita e aí ouvir uma palestra sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as parábolas, sobre o Sermão do Monte, que são muito bonitas. Mas vamos pensar da seguinte forma: lembrem-se de todas as outras palestras que vocês tiveram relacionadas ao Evangelho. Será que a gente consegue lembrar das mensagens, dos aprendizados, de toda a hora que um palestrante gastou aqui? Porque se a gente não conseguir lembrar das mensagens principais, está tendo um problema. Eu preciso aproveitar esse momento agora, é meu. É o meu momento. É o momento que eu tenho de respeitar a mim mesmo, de me amar. Porque se eu não conseguir me amar, eu não vou conseguir amar o meu filho, a minha esposa. Não vou. Porque se eu não me valorizo, eu não consigo valorizar o outro. Eu apenas estou me enganando. Então, quando voltamos a mais de 2000 anos e vemos uma cena de um campo, o sol quente, um homem está ao lado de um poço, e aí uma mulher carregando 2 cabaças. Sabe o que é cabaça? É uma espécie de balde da época. É um negócio, um recipiente para colocar água. Então ela leva essas 2 cabaças com corda, chega até o poço, amarra a ponta do balde, da cabaça, e vai descendo com a corda e encostar até o fundo do poço, para encher de água. O homem que está lá olha para ela e fala e pede: por favor, dê-me água. Ela continua puxando. E aí, na hora que ela está puxando, parece que ela sente um pouco do poder.
Ela olha para ele e fala assim: tu és judeu. Como é que pode que você, sendo judeu, peça água para mim, que sou samaritana? Vocês, judeus, não se comunicam com os samaritanos. Aí o homem olha para ela e diz: se tu soubesses quem é este que pede água, tu pedirias a água viva, e ele lhe daria, e você nunca mais teria sede. Olha que mensagem. Nunca mais teria sede. O que ela pensou na hora? Opa! Como tu podes pegar esta água, se você não tem nenhuma gabaça, não tem um balde, não tem nada para pegar? E você tem água viva, então me dê ela, porque aí eu não preciso voltar para este poço nunca mais. Nunca mais vou ter sede. O que ela pensou? No momento, no material. Ela não queria mais ter o esforço de caminhar até o local do poço para retirar a água diariamente. E depois ter que carregar o balde cheio. Muitos de nós estamos desta maneira ainda. Porque a mensagem tem um sentido geral. Eu estava ouvindo a mensagem, um vídeo do Cortella, que ele fala o seguinte: ele diz que conversou com cada um dos seus filhos. Filho, quando chegares aos 12 anos, eu lhe direi o grande segredo da vida. Aí o filho ficou empolgado. Ah, é? Sim. Aí passou o tempo, o menino tinha 10 anos ainda. Chegou um determinado dia, o menino bate no quarto do Cortella, às 4 da manhã. E acorda: pai. Oi, que foi, filho? Hoje é meu aniversário. Ah, filho, tudo bem, aniversário, né? Poxa, parabéns, que bom, mais um ano de vida. Eu falei: não, pai, sim, obrigado, mas hoje eu tenho 12 anos. Ah, 12 anos, pois é, né, que coisa. Não, pai, eu quero saber daquele segredo. O menino estava ansioso por 2 anos, coitado. Ai, qual é o segredo? Ah, tá, peraí, lembrei, entendi. Aí ele chamou o filho para a sala, preparou, causou o momento. É o marketing, né? Ele preparou, não disse ali da cama: não, vamos aqui, vamos lá no quarto, vamos lá na sala. Chamou na sala, preparou. Aí o menino ansioso, aí senta aí, sentou, acho que o menino estava tremendo, já doido para saber o que era o segredo da vida. Então, pai, pode falar. Filho, vaca não dá leite. Ele, hã? Isso mesmo, vaca não dá leite. Como assim, pai? Porque muitos de nós achamos que vaca dá leite. Só que a vaca não dá leite. A gente tira. E é fácil tirar? Se fosse fácil, não precisava amarrar a bichinha, né? Tem que amarrar a vaca, amarrar as pernas e segurar, quem não sabe, o rabo. Porque na hora do bicho, tá lá alguém que você não conhece, não deu intimidade, está lá te passando a mão e puxando. Então começa a botar um balde e extraindo algo que não lhe pertence. E deve demorar e deve ser cansativo, né? Eu nunca tirei, mas deve ser cansativo. Você encher um balde que deve ter uns 3, 4, 5 litros. O tempo todo. Então vaca não dá leite. É preciso esforço. Muito esforço. É preciso planejamento, organização. Porque você não pode tirar toda hora da mesma vaca, coitado. Você não vai desnutrir a bichinha.
Então precisa de esforço, movimento. Para que nós possamos ter uma vida diferente, precisamos nos movimentar. E quem vive no campo sabe muito bem disso. Porque ele precisa da ajuda da natureza, ele precisa acompanhar o tempo, o clima, precisa se organizar, trabalha por safras, por sazonalidade. E aí, a gente esquece que para poder fazer a mensagem da Boa Nova ter sentido em nossas vidas, nós também precisamos fazer um movimento com essa mensagem. Nós precisamos, na hora que a gente ouve aquela mensagem do Cristo, eis que bato à tua porta, e a porta abrir-se-vos-á. Mas como é que ela vai abrir? Ninguém foi lá. Então, Jesus está às nossas portas, batendo, e a gente está acomodado no sofá, com o controle remoto na mão, assistindo Netflix, todas as séries. E a gente está ouvindo alguém bater a porta e está lá passando Grey's Anatomy, 14ª temporada. Walking Dead. Teen Wolf. Riverdale. CSI. Todas as séries, os filmes. E aí a gente quer que a nossa vida seja diferente. Não tem como. Quando ele bate na nossa porta, eu preciso levantar do sofá, da cadeira, da cama, me direcionar até a porta, abrir, girar a fechadura, a maçaneta, abrir a porta e ainda convidá-lo. Então isso demanda esforço. Então ela, a samaritana, questiona. Tu dá-me dessa água. Ainda pergunta a ele, você então é maior que Jacó, que nos deu esse poço, nossos ancestrais? Ele que nos ofereceu esse poço. E aí ele fala informações que ela não teria divulgado com outras pessoas. Ele fala para ela, então vai lá, mulher, e chame o seu marido. E ela responde, eu não tenho marido. Então Jesus, disseste muito bem, você não tem marido, já tiveste 5. E este que está morando contigo não é o seu marido. Ela se assusta, opa, vejo que tu és profeta. E aí começa a fazer outras perguntas que ela tinha dentro de si e não tinha revelado, questionado com outras pessoas. Ela fazia uma pergunta mais geral. Vejo que tu és profeta. Vocês, judeus, dizem que devemos fazer orações lá em Jerusalém. Sair daqui e ter que ir lá, porque só assim que as coisas funcionam. E aí Jesus vai dizer o quê? Chegará a hora que não haverá mais necessidade de você ir até Jerusalém, até os templos para fazer suas orações. E a hora é agora. Ela pergunta, eu sei que vai chegar o Messias, o Cristo. E ele então fala, sim, é este que vos fala, sou eu, a hora chegou. Então a hora está aqui à nossa frente há muitos anos, há muito tempo. E o que nós temos feito? Porque quando a gente olha as dificuldades que nós estamos passando com as pessoas que estão ao nosso redor, muitos de nós corremos, fugimos. A gente não quer mais ter que discutir, dialogar, conversar, porque é difícil convencer a outra pessoa. Porque a outra pessoa é meio cabeça dura, não quer conversar, não quer entender o que você quer falar. Só que às vezes somos nós que estamos dificultando as coisas. E não estamos querendo ver o ponto de vista do outro. E assim, buscar uma maneira de ter uma vida melhor,
uma convivência mais pacífica. Porque toda vez que nós achamos que a culpa é sempre do outro, nenhum de nós resolve nada. Por isso que quando nós nos tornamos espíritas, as coisas mudam. Porque, conforme diz o Raul Teixeira, o grande orador espírita, ser espírita não é para quem quer, é para quem? Ninguém quer falar? Ser espírita não é para quem quer, é para quem? Alguém diz pode? Não, para quem aguenta. Todo mundo ficou com medo de falar, você viu? Terrível. Vocês estão com medo, estão achando que eu vou fazer só pegadinha hoje, né? Tudo bem. É para quem aguenta. Porque há muito tempo nós ficamos relegando os nossos problemas para os outros. O problema era a igreja, o problema era o governo, o problema era o rei, é o presidente, é meu pai, é meu filho, é o vizinho. Eu não tenho paz porque fulano, porque cicrano. Mas a gente não consegue resolver as coisas porque nós não damos os movimentos, os passos necessários para que essa mudança ocorra. Então, quando nós descobrimos a doutrina espírita em nossas vidas, e quando ela começa a nos mostrar o sentido, tudo fazendo conexão, aí a gente começa a olhar e pensa, eu sou o motivo pela situação em que eu me encontro hoje. Ah, então você é o culpado? Não. Opa, peraí, como assim? Se eu sou o motivo, então eu sou o culpado. Não, não necessariamente. Não somos culpados, somos responsáveis. Eu sou responsável por isso, então eu vou lá e vou buscar resolver. Pronto. Nossa vida é pura gestão. Um administrador, ele é responsável por uma equipe, por um setor, por um departamento, por uma função. Ele é responsável. O pai de família, a mãe de família é responsável pelo aquele núcleo familiar. Então a gente não assume culpas, assumimos responsabilidades. Eu preciso trabalhar para poder comprar a comida em casa, pagar as contas. Eu preciso. Ninguém vai fazer isso por mim. Não adianta eu ficar na porta lá da frente de um departamento público esperando que o governo vai me dar. Não adianta. Eu tenho que fazer um movimento. Então é isso que a gente precisa colocar e vivenciar. Porque assim as coisas vão começar a ter mais sentido. E aí, compreendendo como é que são os mecanismos da nossa existência material, as coisas vão ficando mais palatáveis. Nós vamos buscar sermos mais congruentes com as leis divinas. Compreendendo cada vez melhor o Evangelho, eu entendo melhor as leis divinas. Pronto. Eu sofro menos. Eu vou lembrar das mensagens, por exemplo, do Chico Xavier. Tudo passa. Se eu estou passando por uma situação de desespero, de sofrimento, isso passa. Não vai durar a vida toda. Não vai. Eu preciso fazer algo diferente. E em outro momento, Jesus, com os discípulos e com os fariseus adoravam fazer pegadinhas, não iguais a que eu estou fazendo com vocês, tá? As deles eram piores, porque eles faziam perguntas para fazer com que Jesus falasse muito, para pegar Jesus no contrapé e aí condená-lo. Então Jesus ia falar muito, quando a pessoa fala muito, aí eu tento buscar uma palavra para poder condenar. Por isso que independente de quem acredita, de quem é cristão, não é cristão, de quem enxerga Jesus como um guia e modelo para a humanidade, todo mundo sabe, quem conhece as histórias, e é muito difícil pessoas que não conheçam, em qualquer lugar do mundo, identificam que a história de Jesus é uma das condenações mais injustas
que já ocorreram na humanidade. Outras semelhantes que nós conhecemos, a de Sócrates, a de Joana d'Arc. Então, as condenações desses seres são todas elas cheias de jeitinho. Então isso é reconhecido. Então Jesus vai dizer várias coisas, e aí, quando Jesus diz, eu vim do Pai, eu sou filho de Deus, então eles começam a pensar, espera aí, mas esse não é o filho do carpinteiro? Ou seja, se ele é filho do carpinteiro, não pode ser filho de Deus. Não é? Não pode ser filho de Deus. Filho de Deus tem que ser concebido direto. Não é? Não tem intermediário, tem que ser direto. Então os discípulos perguntam, alguns discípulos próximos dele perguntam, mestre, de onde você veio? Como tu chegastes aqui? Olha a pergunta. Como é que você chegou aqui, já que você é filho de Deus e veio, né? Então eles imaginaram só uma única forma disso acontecer. Então eles perguntavam, como é que eu devo trabalhar em mim essa mudança? E aí Jesus vai dizer, trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Aquele que não acaba nunca. É o pão da vida. É esse que eu vos dou. Então, quando Jesus fala da sede com a samaritana e fala do pão da vida, é esse pão que nos alimenta espiritualmente. Mas não apenas com uma simples palavra, mas isso eu já ouvi falar, eu conheço. Mas é de uma forma que nós ainda não vimos. Onde eu tenho tanta certeza de onde eu tenho que ir, onde eu devo me reportar, que não existe outro local. Não existe outras fontes. Ele é a fonte. Porque as mensagens que ele nos oferece completam tudo aquilo que eu preciso. Porque hoje muitos de nós, e a gente vê isso muitos irmãos nossos, perdidos, buscando vários tipos de formas de receber ajuda, e estão desesperados lá fora, porque não conseguem, e ficam mudando de uma terapia para outra terapia, de um tipo de ajuda espiritual aqui e ali, totalmente diferente, ou ajuda espiritual nova. Não, isso aqui é uma coisa diferente, que agora é novidade. Então as pessoas se abraçam a qualquer coisa que é nova, porque acham que aquela coisa nova vai mudar as suas vidas. E quando a gente olha para esses irmãos, a gente quer ajudar de alguma forma e não sabe como. Porque todos nós temos os nossos tempos, os nossos momentos. Então vai chegar um momento que esses nossos irmãos também vão perceber que existem outras coisas que são reais e importantes. O mundo espiritual que nos aguarda, novamente, porque é de lá que nós viemos. Esse mundo material é um mundo que passa. Então, nada tem tanto sentido quando Chico Xavier diz, tudo passa. As dores passam, as alegrias que nós estamos vivendo agora também, os prazeres. Então, as aflições que nós estamos passando hoje é justamente essa demanda por prazer o tempo todo. Porque é igual a droga. Por que as pessoas se enveredam tanto às drogas? Ou uso inconstante? Porque eles oferecem aquele prazer momentâneo, aquele relaxamento momentâneo. Só que o momento passa e aí eles querem mais, e mais, e mais. E não param. Aí, os vícios. As pessoas que sentem dores terríveis começam a utilizar os opioides para poder diminuir as suas dores. Então vai diminuindo, vai sentindo um relaxamento, um prazer de não sentir mais aquela dor. E aí, terminou o efeito,
novamente eu quero mais. Então, qual a nossa percepção com relação às coisas que são passageiras, que vão e vêm, não vão ficar? Precisamos entender. Porque vivenciar o Evangelho não é fácil. Mas depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente vai entender que as responsabilidades são nossas, nós fazemos as nossas escolhas, o que eu estou passando tem a ver com as minhas decisões. Então eu posso fazer escolhas que vão diminuir o meu sofrimento. Eu vou sofrer menos, eu vou me irritar menos, eu vou ver mais alegria nas coisas que estão ao meu redor, à minha disposição. Eu vou me satisfazer com a família que eu tenho. Eu não vou mais ficar procurando outras coisas, porque essas outras coisas podem me oferecer algo momentaneamente. E depois eu vou encarar novamente a realidade. E a realidade não difere da realidade que eu já tinha. E aí eu me decepciono. Eu fico triste novamente. E aí eu busco novamente algo novo. E aí não para. Você vê que os casos mudam, mas se repetem. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mensagem doce do Cristo, que vem nos mudar a todos. E o comprometimento que nós fizemos no mundo espiritual, conosco. Porque eu só vou conseguir entender as dificuldades que eu tenho, se eu buscar compreender quem eu estou sendo hoje. O autoconhecimento. Então Kardec perguntou: qual a forma, o meio mais eficaz para que eu possa me transformar num ser melhor, domar as minhas más inclinações? E a resposta dos espíritos superiores a nós: conhece-te a ti mesmo. Um velho sábio da antiguidade já vos disse. Quando nós nos conhecemos melhor, eu sei que eu não posso tudo, que eu não devo forçar demais, esticar demais. Não adianta eu tentar viver uma vida em que eu não tenha controle. O que é que os alcoólicos anônimos fazem? Mais um dia. É uma luta diária. E aí evita-se totalmente a aproximação com qualquer item alcoólico. Porque se aproximar, a tentação é grande e erra novamente. É uma luta permanente. Não existe ex-alcoólatra. Olha que coisa, meus irmãos. Não existe ex-alcoólatra. É o tempo todo, a encarnação inteira, tendo que ficar antenado com essa situação. É uma doença que não tem cura. É uma forma de você ficar atento o tempo todo à insulina. Você tem que controlar o açúcar o tempo todo do corpo. Porque se não controlar, haverá consequência. E todos nós estamos passando por isso. Só que de forma diferente. Que todos nós estamos vivendo situações em que a gente precisa entender melhor quem nós somos, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Porque senão, nós vamos nos entupir de diferentes tipos de açúcares, que a gente não consegue identificar. Está à nossa frente. Pode ser das mais diversas formas. O sexo, pode ser o álcool. Então, está à nossa disposição. Os vários vícios. E hoje vamos acrescentando cada vez mais vícios. Por exemplo, estamos viciados no WhatsApp.
Então a gente passa horas ali no YouTube, no Facebook, no Instagram. Quando a gente percebe, o tempo passou e a gente não sabe mais o que tinha feito, o que começamos a fazer. O que nós fizemos quando a gente clicou e abriu esse celular? A gente não sabe, nem lembra mais. A gente começou a se perder com aquilo tudo. Então, a mensagem do Cristo, ela é consoladora. E muitos de nós, por incrível que pareça, nós não vamos conseguir fazer essa mudança de imediato. Então, fiquem tranquilos. Não precisa se desesperar. Mas esse conta-gotas, que vem das mais diversas formas que nós podemos fazer escolhas, o Evangelho no Lar, a participação de grupos de estudo da Casa Espírita, que nos oferecem vários momentos de entender melhor o Livro dos Espíritos, a introdução à doutrina espírita, o ESD, o estudo sistematizado. Então, todas essas formas, as palestras, esses são conta-gotas que nos relembram a todo momento a mensagem. Quando eu morava nos Estados Unidos, os dias eram diferentes e complexos, longe de casa, mas todo domingo tinha casa espírita, tinha palestra. E aí eu abria mão de fazer qualquer outra coisa para estar lá. Era o dia que recarregava minhas baterias. Então muitos de nós temos isso. Então esses são os momentos para relembrar e para trazer para o nosso lado pessoas que estão ao redor. Porque aí, nesse momento, os nossos filhos, marido, esposa, vão nos ajudar. Porque a família é para isso. Porque se eu olhar o meu companheiro apenas como um adversário, que sempre está discordando de mim, sempre criticando, e aí, na contramão, eu também faço a mesma coisa, nós estamos perdendo a encarnação juntos. Nesse tempo que eu estive, da última vez que eu vim aqui a hoje, nós fizemos um trabalho com os pais na cidade de Uberlândia. E aí, um pai, depois que nós fizemos a introdução do tema, um pai levantou a mão e quis se posicionar, colocar a sua experiência. E aí ele falou que tudo aquilo estava tendo sentido, porque a filha dele, de 12 anos, ela gostava muito de assistir os youtubers. E aí um dia ele foi conversar com a filha, e aí percebeu que a filha estava muito magrinha. Nossa, emagreceu, filha, parece que está um pouquinho demais. Acho que a gente tem que ir no médico, dar uma olhadinha. Não, pai, isso faz parte. Ah, o que aconteceu? E o que é? Faz parte? Não, é porque a youtuber que eu gosto, ela deu uma dica ótima de vida. Ah, é? E o que é? Alimentação intermitente. Se come dia sim, dia não. Aos 12 anos de idade. E aí, ligou o alerta para ele. E aí ele falou assim, nesse momento, eu percebi que eu precisava interagir mais com a minha família. Eu abri mão de um dia do meu trabalho, sacrifiquei um dia do meu trabalho, para me dedicar mais à minha família. E aí eu conversei com minha filha, expliquei a situação, e aí a gente começou a voltar a dialogar. Porque eu não sei se vocês lembram da última vez que eu estive aqui. Quem viu a minha última palestra ou outras palestras minhas, por gentileza? Tá? Só pegar uma informação. Nós tínhamos falado da importância que nós temos de nos reconectar com os jovens. E na medida que eles estão o tempo todo conectados aos celulares, estamos mais distantes da realidade deles. E é isso que aconteceu com eles. Ele não sabia, não fazia ideia do quais eram os gostos dos filhos, especialmente da filha.
E aí ele teve que mostrar à filha que aquela informação não era adequada para ela. E ela, não, pai, mas o senhor está errado, ela está certa. Então ele teve que todo um jeito para poder explicar e conversar com a filha, dialogar. Porque essa é a dificuldade que está acontecendo. Os filhos estão tendo acesso a muitas informações. Porque antigamente era simples de você chegar e conversar com os filhos, ou nós conversarmos com os nossos amigos, colegas, e os nossos pais orientarem e falarem, olha, quem disse isso? Aí você chegar e falar, não, foi meu colega. Não, mas seu colega está errado. Mas está errado não, por quê? E aí você explicar. Mas hoje em dia são muito mais pessoas. Pessoas que são referência para muitas milhares de pessoas. E aí ele disse que, se não intervisse naquele momento, ele estava vendo a filha perder a encarnação dela. Então, quantos de nós não estamos passando por situação semelhante? E aí não é somente com o jovem, com a criança, mas com o companheiro, com os pais, com um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Precisamos convidar Jesus para os nossos lares. Mas não sermos espíritas somente dentro de casa ou somente aqui na casa espírita. A gente precisa ser espírita lá fora, em todos os lugares. Porque quando a pessoa olha para você e fala assim, olha, interessante esse seu ponto de vista, interessante o que você falou. Você frequenta algum lugar? A pessoa pergunta assim, né? Aí você olha assim, não frequento, não, estou tranquilo. Como assim? Não, mas você frequenta uma igreja? Não frequento igreja, não. Então o que você faz? O que você faz? O que eu faço? O que você é? Aí você olha para baixo e fala assim, eu sou um espírito. O quê? A pessoa não entende. Não, eu sou espírito. Eu não entendi, desculpa, pode repetir? Na hora você disfarça um espirro, espírito. Disfarça. Porque a gente fica com medo do julgamento do outro. E aquilo que nos faz bem, e aquilo que a gente tem certeza, precisa ser falado com o coração. Eu sou falar. Porque se você está sendo uma referência para alguém, no comportamento, isso é bom. Outras pessoas querem saber também. Então, por que não multiplicar, não compartilhar essa experiência? Compartilhe. Porque outras pessoas lá fora podem estar desesperadas por uma mensagem consoladora. Porque o dia de amanhã pode não chegar para nenhum de nós. E muitos que estão lá fora estão assim. Perderam um ente querido. Não sabe a quem recorrer. Antes de vir para cá, eu estava nos estúdios da Maurício de Souza. Inclusive a sacolinha de lá. Opa! Vocês não reconhecem, não sabem o que é isso, né? Esse olhinho aqui bonitinho, do Bidu. E aí, de repente, a gente estava em reunião, e a gente tinha sabido a informação que o Maurício não é espírita, mas quando ele era criança, ele via a avó dele, que era espírita, ele tinha o comportamento dela, respeitava muito ela, e a partir disso ele tinha ali uma pessoa para poder tirar dúvidas, buscar conselhos. Na casa da avó, ele iria lá e via as pessoas se reunirem. Tinha reuniões espíritas na casa dela. E aí, quando eu estava na reunião, inclusive esse assunto faz parte da biografia do Maurício, ele fala isso. Então, lá na reunião, de repente, aparece a Mônica Souza. E aí, a gente estava olhando os livros novos, que ela já sabe, né? Ela já sabia, claro. Então, o livro do Chico Bento, O Vida Além da Vida, que tem uma história belíssima sobre planejamento reencarnatório.
encarnação, desencarne, comunicação espiritual. Tudo isso ocorre com a irmã do Chico Bento. Ela morre, depois ela se comunica com ele, no dia do aniversário como um presente. É uma história linda. E depois ela desaparece, ele não sabe mais, não tem mais notícia dela. E aí ele diz que ali guarda uma esperança, a esperança de um dia voltar a vê-la. Só que aí não vou dar o spoiler, né? Mas a história final é muito bonita. E a outra história é Violetas na Janela, que todos nós conhecemos. E aí quando ela pegou o livro, a Mônica, ela olhou assim, nossa, essa história é a história que minha mãe adorava. Foi um dos primeiros livros que ela leu. E mesmo não sendo espíritas, muitos deles, mas percebamos que a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita está ali rodeando todos nós. Por isso que alguns comportamentos são tomados, algumas escolhas são feitas de acordo com a experiência que nós temos em vida. E essas pessoas que estavam lá, têm uma experiência com a doutrina. Uma experiência que lhe trouxe alguma coisa de boa, de bom. Quando nós vimos a equipe que, na prática, faz os livros, no sentido de os desenhos, a composição de cores, diagramação, a gente percebeu, conversou com eles, e um deles não era espírita, mas falou assim, não, mas eu já conheci. Para fazer o livro eu fiz a pesquisa, eu olhei quem era a autora do livro, Violetas, a Vera Lúcia Marizek, então eu vi mais ou menos, quis desenhar um pouco parecido, quis homenageá-la, olha só. Ninguém pediu isso a ele, e ele foi lá e fez. Na hora que a gente foi tirar uma foto, o pessoal fala, gente, olha, não tem o livro de Jesus no meu lar aqui, tá? Mas, se alguém perguntar, você fala, Jesus está entre nós, está no meio de nós. Então você percebe que todo mundo ali, de alguma forma, se sente influenciado pela mensagem espírita. E nós podemos fazer isso. Nos permitir sermos influenciados e influenciar pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim vamos verdadeiramente compreender o Evangelho e permitir que Jesus entre em nossos lares. Mas não apenas nos lares físicos, mas no principal lar, que é os nossos corações. E que possamos vivenciar o seu Evangelho de forma prática, linda, principalmente mudando quem nós somos, para sermos pessoas melhores. Porque o espírita é aquele que se esforça para ser hoje um ser humano melhor do que foi ontem. E amanhã ser uma pessoa melhor do que está sendo hoje. Que as mensagens de hoje possam ter encontrado conforto nos corações de todos nós e que possamos continuar as atividades da casa, retornando para os nossos lares, com uma renovação dessa mensagem tão bela e que não importa quantos palestrantes venham aqui, a gente nunca vai conseguir passar essa mensagem como o próprio Cristo passou para nós há mais de 2000 anos. Mas já que a gente não vai conseguir fazer isso, que a gente possa, por nossos próprios esforços, buscar compreender essas mensagens e tentar vivenciá-la. Porque essa será, sim, a melhor forma de homenagear a Boa Nova, o Mestre Jesus e a crença nele em nós mesmos. Que assim seja. Vamos agradecer de coração pelo aprendizado, pelos ensinamentos dessa noite, por estarmos aqui. Vamos todos acolher Jesus na manjedoura dos nossos corações. Vamos abrir a porta que bate todos os dias, deixar Jesus entrar no nosso lar. Mensagem maravilhosa dessa noite, trazida pelo nosso irmão Alamídio.
com essa essência maravilhosa de acolhimento de Jesus, trazendo Ele mais próximo da gente, para que possamos aprender a ser um pouquinho a cada dia como Ele, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras, das suas atitudes, sendo um pouquinho como Jesus a cada dia, fazendo bem ao próximo, porque nessa vida só faz sentido se fizermos o bem a alguém. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essa mensagem, espalhando por todos os cantos, que é isso que Jesus espera de nós. Uma boa noite e Deus os abençoe.